aí, galera, beleza? O Paulo tá falando mais uma vez com a doutora Tatiana da Cunha. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo. E hoje, doutora Tatiana da Cunha, advogada de família, aqui no canal Perguntas. E ela faz outros tipos de serviços também. Mas aqui no canal Perguntas sobre família. E hoje, você nem sabe o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre casamento, não divórcio. Só que ela não faz casamento, eu faço casamento. Se vocês precisarem que faça casamento, eu caso vocês, faço uma cerimônia bem bonitinho e não cobro nada. Agora vai aparecer gente pra eu casar. Então ela tá toda certinha, bonitinha. Gente, é o seguinte, o que acontece muito aqui, você sabe muito mais do que eu, só que você não sabe o que eu vou falar. As pessoas casam, porque a gente vem pra cá, a gente fica carente, principalmente quem vem sozinho, né? Você fica carente. Até nós que temos família, a gente é carente. Eu sou sozinho da minha família. Você tem irmão, mãe, todo mundo aqui também, né? Não, só tenho meu irmão aqui, de família. Irmão e minhas sobrinhas. Minha mãe vem passear só? Vem, toda hora. Então, mas aí, teu irmão também não mora aqui pertinho? Não, mora em Boca. Mora em Boca. Deerfield, é. Então, o que acontece? Nós ficamos carentes, mesmo nós que somos casados, mesmo às vezes quem tem pai, mãe, fica carente. Tem esse negócio, eu acho, né? De uma carência maior aqui. Tem. E quem tá solteiro, quando você tá carente, faz o quê? Casa. Só que quando você tá carente, geralmente você arruma tranqueira, tanto homem quanto mulher. Porque você tá ali, você tá vulnerável, e quando a gente tá vulnerável, parece que é só os tranqueira que sente o cheiro. E vai, bom, me dá o golpe. Dá o golpe não, pega. E o que acontece, Tatiana? Vou falar tanto do homem quanto da mulher, tá? As pessoas vêm e elas casam. Com boas intenções. Às vezes tem filhos, às vezes não. Mas quando tem um filho, passa a ser um problema quando a coisa não dá certo. Por que eu acho isso? Achando. Porque quando não tem filho, Renato e a fofinha ainda não tem filhos, que tá gravando ali atrás. Se amanhã eles resolverem separar, é meia dúzia de roupa pro outro, cada um pega metade da casa tua aqui, metade da casa minha. É como se fosse namoro. Mas quando você tem filhos, já é vida, já é uma outra coisa. E o que eu vejo aqui, que você deve ver também, que eu quero que você fale mais a respeito, são quando, pra gente se livrar daquele traste, geralmente mulher que casa com traste, homem também, mas eu tô falando mais pelas mulheres, que eu vejo isso mais as mulheres. Você quer correr. Porque quando a mulher, tem mulher que tem um imã que só arruma tranqueira pra elas, não é? Um atrás do outro. É, e geralmente, eu vou falar uma coisa, eu não sou psicólogo aqui, mas vou fazer 48 anos, geralmente quando o pai foi tranqueira pra mãe, a filha acaba atraindo o mesmo tipo de homem. Porque, querendo ou não, o primeiro amor da filha é o pai, né? Quando se tem pai na mesma casa. Mas isso aí é conversa para um psicólogo, não é para mim, nem para você. Apesar que o advogado é quase um psicólogo também, né? É verdade. Eu sempre tenho que estar lembrando dos meus clientes que eu não sou psicóloga, sou advogada. Então, vamos lá. Aí, elas querem se livrar. E falando, fora as meninas que casam com esses gringos que são veteranos de guerra, que voltam um pouquinho xaropeta, e ameaça, aquela coisa toda. Mas onde eu quero chegar? Divorciei. Eu e você, nós somos casados, eu sou xaropeta. Nós temos um filho. E você não me aguenta mais. Divorciei, bonitinho. E lá no divórcio fala que eu posso ver a criança uma vez por mês. Ou uma vez por semana, o que seja. Só que eu nem quero ver criança, eu quero fazer da vida do inferno. Que geralmente é isso que a gente vê. Não é verdade? O cara, acontece bastante. O homem, quando ele divorcia da mulher, geralmente ele divorcia dos filhos. Geralmente. Porque ele vai arrumar uma outra mulher com filho e ainda vai ser melhor. A gente vê muitas dessas coisas, né? E eu sei bastante porque minha mãe é advogada também, só que lá no braço. Vamos lá. Quando eu pego meus filhos, eu no caso a mulher, e vai para um outro estado, ou volta para o Brasil, ou vai morar longe. Vamos começar assim. Eu tô aqui em Orlando e eu pego meus filhos e vou para Miami, por causa que meu marido, se eu fosse mulher, gente, se meu marido é um traço, enche meu saco, eu não tenho paz aqui. Bom, primeira, ela não pode mudar. Se ela tem uma sentença de divórcio, isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas assim, quando as pessoas estão considerando divorciar aqui, divorciar no Brasil, outro dia eu atendi uma cliente que ela tinha até a opção de um outro estado que ela está querendo morar antes do divórcio, eu disse para ela, olha, considera bem, de repente é melhor tu te mudares antes para esse outro estado, já tá lá, e depois te divorciar, se é lá que tu queres morar, porque assim, se esse divórcio for feito na Flórida e a pessoa tiver uma sentença de divórcio da Flórida,
ela vai ficar, a jurisdição daquela criança até a criança ter 18 anos vai ser aqui na Flórida. Para ela mudar de... Como assim, até a criança ter 18 anos? Sim, até a criança ter 18 anos. Porque os pais vão ter um parenting plan, onde o pai vai buscar determinados dias, ou a mãe, ou eles vão dividir o tempo 50%, 50%. Quando uma pessoa quer mudar da jurisdição, ela quer mudar do estado, ou até para Miami, que tem uma distância maior de 50 milhas, ela tem que fazer um processo de relocation. E essa relocation só pode ser feita por acordo, ou um juiz vai decidir se esse é o melhor interesse daquela criança. Não adianta a mãe, por exemplo, ter um emprego melhor em Miami. Não adianta, por exemplo, a criança ter um emprego... a mãe ter um emprego melhor no outro estado. Eu vou para lá porque eu vou ganhar mais, lá etc. vou dar uma vida melhor pro meu filho. Só essa vida melhor não são os fatores que contam, né, no caso da relocation, do pedido de relocação para se mudar. Então, assim, o que acontece muito é que as pessoas não sabem das coisas antes de casar. Eu já vi vários casos... Se soubesse, ninguém casava, né? Verdade. Caramba, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Eu já vi vários casos com o americano que acontece muito, que assim, é muito complexo, são muito complexas as questões que podem aparecer quando a gente sai do país para outro país, por exemplo, o Brasil, porque no Brasil nós temos um sistema judiciário, um sistema judicial totalmente diferente do sistema daqui. Então, às vezes a mulher sai daqui, ela entra lá, ela chega lá no Brasil, ela entra numa corte lá e diz: sofri violência doméstica, aconteceu isso, aconteceu aquilo nos Estados Unidos, e ela ganha uma liminar lá no Brasil para ficar no Brasil, entende? Com o filho. Com o filho. Isso não acontece sem ser ouvida, sem ninguém ser ouvido, só com documentos, junta muitos documentos, muitas coisas, tipo, declarações. fugir dos Estados Unidos. Fugir dos Estados Unidos. Pode ser que ela consiga uma liminar lá. Essas coisas não acontecem aqui. É muito difícil o juiz dar uma liminar aqui, se chamaria ex parte, sem a outra parte ter... Sem ouvir a outra parte. Sem ouvir a outra parte. Isso não acontece aqui. Aqui nos Estados Unidos, para qualquer coisa, na Flórida, né, em termos, eu estou falando aqui, claro, de corte de família, qualquer pedido, qualquer liminar que eu quero, eu tenho que ir para frente de um juiz. E o que acontece, assim, muito é que as pessoas, às vezes, saem do país, voltam para o Brasil, ou vão passar férias, né? Passa férias no Brasil, entra com uma liminar lá, às vezes o americano aqui nem está sabendo. Olha. Então isso já aconteceu, tem muitos casos que já acontecem desse tipo. Eu já vi caso, por exemplo, também que a mãe estava se preparando para ir para o Brasil, para entrar com a liminar lá e ficar lá numas férias que o pai achava que as pessoas que a mãe iria de férias. E o pai descobriu... Casados ainda. Casados aqui. É isso que eu ia perguntar, se pode fazer isso. O pai descobriu e o pai entrou aqui e foi lá e citou a esposa, serviu, né, aqui do divórcio. E aí o que acontece? Esse divórcio, a jurisdição para o divórcio é aqui. Então ela não pôde sair, ela não conseguiu sair. Mas se ela estivesse no Brasil? Se ela estivesse no Brasil, ela entraria com uma liminar lá e entraria, só que aí o pai pode pedir o repatriamento dessa criança. Isso é feito através da autoridade. Ele pode ir na corte aqui com uma ordem do juiz aqui, ele diz: olha, esse é um caso que um juiz daria uma ordem sem ouvir a outra parte. Essa criança morava aqui nessa jurisdição, a minha esposa foi para o Brasil, falou que ia passear de férias e ficou. Eu preciso uma pick-up order. Aí esse juiz dá essa pick-up order e a gente, a pessoa, a parte, no caso, aciona lá no Brasil a autoridade central. Todos os países... Quem vai pegar a criança? Tem todo um procedimento lá no Brasil para trazer a criança de volta. Todos os países signatários da Convenção de Haia, né, tem a Convenção de Haia, tem que ter uma autoridade central para processar esses casos, né, porque antigamente tinha muito isso do sequestro internacional e depois não volta. Então, assim, tem acordos de divórcio que eu já vi, que assim, as pessoas estipulam que a criança só pode viajar para um país com a outra parte signatário da Convenção de Haia, porque aí é mais fácil de trazer. Entendi. E tem acordos de divórcio, ou até, dependendo do argumento que um pai fizer para um juiz numa audiência final, se eles não chegarem num acordo durante esse divórcio, que se a minha esposa for lá, ela vai entrar lá no Brasil, é assim que funciona, etc. E até eu trazer essa criança de volta, às vezes pode demorar 2, 3 anos, porque pode virar uma briga lá. Demora, então? Sim, pode virar uma briga lá. Então, o que... Desculpa cortar você, doutora. Qual que é a punição para uma mãe ou para um pai que faz isso? Não existe punição, tipo, cadeia ou multa? Porque ficou 2 anos... Tem multa também. É que se ela entrar... Eu já vi um caso que a pessoa...
ela entrou aqui, disse, ela ficou lá e o juiz disse que ela teria que trazer a criança de volta. Ele pegou uma ordem para trazer de volta. Isso na corte aqui, antes de começar a acionar a autoridade internacional lá. E ela estava na corte aqui, como ela não trouxe, eles entraram aqui com um contempt, que é um desrespeito a uma ordem judicial, e o juiz deu esse contempt e aplicou uma multa de $500 por dia que ela... a cada dia que ela não trazia essas crianças. E hoje ela virou um caso aí internacional, lá no Brasil, esse caso, que ela está lá na Justiça Federal, lá na Justiça do Brasil, porque a Justiça Federal, e depois isso se transforma também na Justiça Federal, ela se transforma num caso internacional. Então, tem a autoridade central lá no Brasil, que ela é acionada, por exemplo, tem um caso, eu atuo num caso, a pessoa está lá, a mãe acionou o Departamento de Estado americano para trazer essa criança, eles acionaram essa autoridade central lá no Brasil, e a autoridade central no Brasil falou para o pai da criança que está com a criança lá, olha, precisamos trazer essa criança de volta. Aí o pai diz para ela, olha, eu estou, por exemplo, ele pode dizer, eu tenho um advogado lá na Flórida me representando e eu estou pedindo a relocation dessa criança aqui para o Brasil. Aí o pessoal de lá contata, eles querem essa prova, porque se uma corte autorizar, aí daqui da Flórida, autorizar essa criança a ir para o Brasil, através de uma relocation, esse pai ou essa mãe que levou essa criança ou que vai levar para o Brasil, ele não vai estar infringindo nenhuma lei. Sim. É isso que as pessoas não sabem. As pessoas fazem e depois, em alguns casos lá no Brasil, a criança vai ter que voltar, em alguns casos não vai voltar. Existem exceções da Convenção de Haia que aí lá no Brasil vão ser analisadas, que se tiver violência doméstica contra a criança, principalmente, pode ser que a criança não tenha que voltar. Então, isso pode ser um processo que demora anos para trazer uma criança de volta. Tem um caso muito famoso aqui que é aqui dos Estados Unidos, do menino Sean Goldman, que é um caso que aconteceu em 2009, acho que começou lá por 2004, 2003, eu não lembro, não sei exatamente quando começou, mas é um caso que foi muito famoso, qualquer um que botar no Google consegue encontrar. Eu acompanhei esse caso muito de perto na época, eu me lembro, meu filho era bem pequeno e o menino foi retornado para os Estados Unidos no dia de Natal, e eu vi isso, vi ele sendo levado, foi um caso que teve uma repercussão incrível no Brasil. Essa mãe foi para o Brasil de férias, segundo o pai, que é o Sean Goldman. Ela foi para o Brasil de férias e chegou lá, ela disse que não voltava, entrou na justiça, ela reencontrou um ex-namorado e começaram a namorar, ela se juntou com ele lá, acho que não me lembro se eles tinham divorciado, isso eu não lembro se eles divorciaram, se ela podia casar de novo, mas enfim, ela estava com esse ex-namorado e eles tiveram uma filha. E ela disse para o marido, não volto, não vou levar, não volto, ela fez alegações que estava sofrendo violência doméstica, a alegação que muitas pessoas fazem, muitas sofrem essa violência doméstica do americano. Ela, não sei exatamente, mas o que aconteceu foi que ela teve uma filha com esse namorado e ela morreu no parto. E a mãe dela ficou com o menino, o filho. E aí começou a luta desse pai, e essa luta foi até a última instância lá no Brasil, e ele retornou e conseguiu trazer esse menino, ele conseguiu buscar o menino, e o menino hoje vive com o pai em New Jersey. Hoje o menino deve ter, acho que ele tinha uns 10 anos hoje. Isso foi em 2009, eu me lembro, ou 2010. Eu sei que foi no dia 24 de dezembro, foi o dia que conseguiram botar ele num avião lá em Brasília e ele veio de volta para os Estados Unidos e New Jersey. Depois tiveram várias entrevistas com esse pai. Tem vários, assim, casos desse tipo também. Que acontecem muito. Então, qual que é a forma certa de fazer? A forma certa é pedir uma relocation antes de sair dos Estados Unidos e tentar mostrar para o juiz que é o melhor interesse da criança que ela vá. Mas nem sempre é, porque é isso que eu estava te falando. O melhor interesse tem que ser da criança e não da mãe que quer voltar. Então, assim, às vezes quando se compara, por exemplo, tem pessoas que querem ir, elas estão aqui em Orlando, estão numa escola boa, uma escola pública, dependendo de onde elas vão lá no Brasil, condições financeiras, né? Onde elas vão estar, será que aquilo vai ser melhor para aquela criança? Então, assim, eu sempre digo que os casos de relocation são um dos casos mais difíceis. Mesmo? Então vamos lá, até para eu entender, eu sei que é um pouco confuso, porque eu fiz uma pergunta, a doutora foi dando exemplos parecidos, mas vamos lá, nós somos do pai americano, e se o pai for brasileiro, mas mora aqui legalmente, como nós, brasileiro americanizado, Sim. Como se fosse americano, a mesma coisa.
Exatamente. Eu já vi casos assim, exatamente. Um quer ficar, o outro quer ir embora, mas o que importa nos casos da Convenção de Haia é a criança, e o que vai ser determinado quando a criança estiver lá para ver se vai voltar, se não vai voltar. Primeiro caso, aonde é a residência habitual da criança. Então, por exemplo, quando a gente faz um acordo de divórcio, ou quando o juiz dá uma sentença de divórcio e coloca, a corte estabelece, quando eu falo a corte ou o juiz é a mesma coisa. Aqui eles falam a corte, então a corte é o juiz. Quando ele dá a sentença e a corte estabelece um parenting plan, vai estar escrito lá, a residência habitual da criança é o estado da Flórida. Então, quando tem essa sentença, eu já vi caso no Brasil que a pessoa não conseguiu uma liminar e foi revogada logo em seguida, porque foi mostrado lá na justiça brasileira que aquela mãe tinha assinado no divórcio concordando que a jurisdição e a residência habitual da criança era na Flórida. Então, nesse caso, não tem nem que discutir, manda voltar. Mas se o pai ou a mãe, um aceitar que o outro leve, tudo bem. O próprio Estatuto da Flórida fala que a relocation, se um quer mudar e os dois concordam e fazem um acordo e colocam na corte, pode mudar de jurisdição. Lembrando que nós estamos falando, uma coisa que vocês não pegaram, que a doutora falou lá no comecinho, que eu peguei, por exemplo, uma malandragem que eu peguei. Vou dar um exemplo que eu quero mudar para Massachusetts, estou aqui em Orlando. E eu ainda estou casado. Talvez eu convença a minha esposa de ir para Massachusetts, que ela vai ter uma vida boa, ela vai chegar lá e dou o pé na bunda dela. Assim, não é uma forma malandra de fazer o que você quer, porque aí minha residência vai ser em Massachusetts. Exatamente. E aí vai ser difícil para o outro, para a mulher ou para o homem, para querer voltar para onde... Exatamente, para onde ela está. E a residente, depois que você precisa morar... A gente mora aqui agora. Amanhã eu vou pegar minha família e vou para Georgia. Quanto tempo eu tenho que ficar lá para considerar a minha nova residência? Não sei, porque eu não sou licenciada no estado da Georgia, mas na Flórida são 6 meses. Mas em Las Vegas são 6 semanas. Então cada estado no estado do Nevada, exatamente. Isso, cada Nevada. Estado, porque eu tive uma cliente aqui, há uns 2 anos atrás, que eu estava atuando na área de imigração dela, não era nem divórcio, e o marido foi lá no meu escritório aqui em Orlando e me entregou, o process server foi lá e me entregou os papéis do divórcio em Las Vegas. E aí que eu descobri, porque ele estava há muito pouco tempo em Las Vegas, e aí eu fui discutir com o marido para intermediar o acordo, e eu não sou licenciada no Nevada, então eu nem podia fazer aquilo. E aí eu disse para ele, mas tu não estás morando há 6 meses no Nevada? Ele falou, mas aqui são 6 semanas para poder entrar com divórcio. Então cada estado tem a sua lei. Assim como outro dia eu fiz uma consulta com uma pessoa também, que ela me disse que ela estava no South Carolina, e que lá, para entrar com o divórcio, tem que estar separado de fato há 1 ano. Aqui não existe isso. Nossa, eu posso estar na mesma casa e me divorciar, como acontece com muita gente aqui em Orlando. Continuamos morando na mesma casa e estamos nos divorciando. Bem interessante. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, homens e mulheres. Não saiam do país sem se informar. Não sai do país se informar. Primeira coisa, não casa. Principalmente pra galera de casa para tentar dar uma melhorada na vida. O cara não é muito ruinzinho, ou a menina até que dá Cuidado de casar. Já que casou, cuidado antes de arrumar barriga, meninas. Querendo ou não, quem controla isso é a mulher. Sendo bem assim, é feio falar isso? É feio, Renato, falar isso? Não é. Quem controla a barriga é a mulher. Essa é a realidade. Negócio de ter filho. Toma as pílulas, não faça filho até você ter certeza. Agora, já que fez filho, tem responsabilidade. Claro que ninguém está falando para ninguém aguentar ser abusado, ou ninguém está falando isso, né? Porque se chega nesse ponto, aí tem que divorciar mesmo. Tem que divorciar. Mas cuidado, isso, já que você tem filho, segue as leis, procura sempre o advogado. Não acha que aqui é Brasil, porque aqui pode demorar, mas não tarda, mas não falha, né? Ou falha? Falha também. Eu acho que tem muitas falhas aqui também. Então, vamos chutar tudo, faz o que você quiser da vida. É que assim, são sistemas diferentes e para explicar, eu posso ficar aqui horas falando, mas são sistemas diferentes que é muito difícil. As diferenças são às vezes, muito difíceis de serem explicadas para os clientes brasileiros que têm aquela mentalidade do sistema do Brasil. Brasileiro, que está acostumado. Exatamente. Né? Então, até na forma das provas, entende? Uma coisa que acontece demais aqui, e eu estava falando com uma advogada, porque nesses casos internacionais, que eu tenho também, tem alguns casos que tem o divórcio lá, o divórcio aqui, ou a criança está lá, e
e eu estou atuando no divórcio que está aqui na parte daqui, e eu converso com a outra colega que está atuando do lado de lá, e eu estava falando com uma doutora que atua no caso comigo, lá do Brasil, ela disse, Tatiana, é surreal esse sistema de vocês, e eu falo, para mim, algumas coisas aí também são estranhas. Qual que você acha que é um sistema mais fair, mais justo? Eu acho para assim... criança, digamos. Eu não posso te dizer, porque eu não tenho uma experiência na área de família vasta lá no Brasil para poder comparar muito. Não atuo lá há muito tempo, então eu não posso te dizer isso, mas aqui na área de família eu acho que tem muitas coisas. Uma coisa que eu vou te falar que eu acho que é completamente diferente, que todo mundo fala, eu quero que meu filho deponha. Aqui eu não posso colocar uma criança no stand. Nem de 16 anos? Quase pode. Hoje eu teria uma audiência para determinar. Eu pedi isso, tem que ser através de motion, a gente tem que fazer um pedido para o juiz e o juiz vai fazer uma audiência para determinar se aquela criança vai ser ouvida ou não. Até hoje eu nunca consegui, porque a gente sempre entra em acordo. Hoje, é dia 25, eu teria uma audiência para determinar, o juiz iria determinar se 2 meninas iriam depor para dizer a vontade delas. E aconteceu que a gente entrou num acordo que as meninas não vão depor, mas o porquê do depoimento das meninas era para as meninas expressarem o desejo de estar com ou o pai ou com a mãe, que eu não vou dizer quem é, mas o que aconteceu? Eles entraram num acordo, a outra parte disse, ok, vai morar com ele, então perdeu-se o propósito daquele depoimento, então eu cancelei a audiência. Mas via de regra a criança não pode depor aqui, via de regra não pode, a não ser que seja autorizado. Tem uma regra, 12.540, se eu não me engano, da Family Law Procedures, que é bem específico, a criança só pode depor se tiver uma ordem e tem que mostrar uma good cause, né, uma causa do porquê do depoimento daquela criança. Ao passo que no Brasil, a criança vai lá e expressa a sua vontade. Então, mas é uma criança, não sei se você já ouviu, em igreja, galera de igreja, se você tá dando aula pra criança, cara, tu fica sabendo cada coisa que acontece na família, e as crianças ficam contando, ai, meu pai, minha mãe... Só que muitas vezes, se você parar para pensar e analisar, talvez ela pegou uma informação que ela ouviu, entendeu dentro da cabeça limitada daquela criança e soltou. Então, eu sou a favor e contra ao mesmo tempo. Eu acho que caso de abuso, sim. Porque senão a criança vai falar uma besteira. Mas aqui, entrando nesse assunto que é o que eu ia falar também, uma grande diferença que, assim, que todo mundo chega para mim e diz, estou cheia de provas. É isso que eu ia te falar dessa advogada, que ela disse pra mim, Tatiana, aqui ó, tem milhões de provas. Eu falo pra ela, eu não posso usar essas provas. A Flórida é um estado, por exemplo, você não pode gravar a outra parte sem o consentimento da parte. E as pessoas se gravam aqui o tempo todo. Mas não vale nada na corte. Não vale nada na corte aqui. Mas eu acho que deveria valer, porque tu me perguntasse a minha opinião. Eu acho, no Brasil vale. Eu acho que deveria valer. As pessoas devem ser, eu acho que elas têm que ser responsáveis pelas suas atitudes, que nem a gente conversou outro dia, responsável por aquilo que elas postam nas redes sociais. Sim. Então, eu acho que certas provas, eu ouvi uma conversa telefônica que para mim é a maior prova de que aquela criança é torturada mentalmente pelo pai. Eu não posso usar essa prova. Eu, inclusive, teve um advogado criminal que instruiu a minha cliente e disse, olha, quiser usar isso aí, não tem como, e olha, pode te incomodar sim, pode acontecer isso e aquilo. Então, assim, esse negócio de gravação, as pessoas aqui se gravam muito, eu acho que isso deveriam ter mais limites, deveriam ter regras em relação a isso, mas assim, a exceção da gravação é muito ruim para mim, assim, não dificulta no caso. Dificulta no caso, por exemplo, se a criança está sendo abusada, para provar um abuso sexual, eu posso, é uma das gravação do abuso sexual? Não, se é uma criança que está sendo abusada sexualmente, é uma das exceções que tu pode gravar, mas aquela criança poderia gravar... Cara, tem que gravar também, ninguém merece, né? Exatamente, mas assim, hoje em dia tem esse negócio de muita ameaça... Que também não pode ser gravado. Não pode ser gravado, então... No Brasil, tudo isso vale. Aqui não vale. Então, e uma coisa também, o hearsay que fala, eu disse, que me disse. Aqui tem... Tudo que uma criança diz pro pai, eu canso de ver em audiência, a gente fala assim, ou o meu cliente ou a minha cliente fala pro juiz, seu juiz, o meu filho disse isso. Aí o juiz para a audiência. Senhor, senhora, eu não posso ouvir o que o seu filho disse. Eu acho isso
um pouco demais em certas coisas. E assim, tem a exceção do abuso sexual da criança, que aí o hearsay pode, ou que a criança pode falar, mas tem todos os safeguards para isso. Cuidado, dizem, né? E um procedimento para isso. Mas o sistema, em termos de provar as coisas, porque tudo aquilo que eu alego eu tenho que provar, mas a forma que as coisas são provadas e o que é admitido aqui em evidência no sistema, que ele é baseado, obviamente, no dia de privacidade. No Federal Rules of Evidence, que é uma regra federal e que cada estado adaptou a sua regra. Eu acho que tem coisas assim que a gente está vendo que está na cara, mas que não pode por causa da regra de evidência, que aí aquilo entra ou aquilo não entra como prova. Eu acho um pouco demais. Por exemplo, tem o caso do O.J. Simpson, né? Todo mundo sabe. Morreu nesses dias. Morreu esses dias, mas assim, é difícil acreditar que ele não matou a mulher e o rapaz. Ele saiu, foi absolvido. Então, assim, tem tudo depende do que pode e o que não pode ser admitido por um júri ou, no caso de família que a gente está falando aqui, para o juiz. Então, assim, tem coisas assim que simplesmente a mensagem de texto tem que ser autenticada. Tem todas certas regras para aquilo poder ser admitido. No Brasil, não. Tu joga lá para o juiz e diz... É que, assim, eu olhando do lado de lá, aqui, enquanto a gente não está querendo admitir nada daquilo que possa prejudicar uma pessoa... Lá, uma pessoa joga uma mensagem de texto. Quem é que diz que aquilo não foi, né? Quem é que diz que aquilo não foi alterado? Que a gente sabe, inclusive, o WhatsApp hoje dá para ser alterado. Só você então, no Google e fazer como alterar o WhatsApp tem como. Isso eu nem sabia. Muito fácil. Mas eu digo no não foi você que mandou aquela mensagem para mim? Não. Agora não vem com essa conversa, não. Então eu posso mandar um monte de mensagem para você falando, não fui eu, foi alguém que alterou esse negócio aí. Então, assim, o sistema de provas deles aqui, eu acho assim que poderia... Tem coisas que eu acho que falam muito no melhor interesse da criança, mas eu acho que a criança deveria ter um pouco mais de voz, na minha opinião. Assim, é tudo muito difícil, ou é tudo, é o 50-50, tem que fazer, é isso e deu. Então, eles são muito práticos, muito né? Muito práticos. Falam que estão pensando na criança, mas não é realmente na criança que estão pensando. Porque se tivesse parado para pensar na criança, você precisa ouvir a criança também. Exatamente. É muito difícil, porque a gente vive no mundo... Existem, como é que a gente fala, outros meios, né, outras formas, por exemplo, investigação social, onde um juiz pode apontar uma pessoa que tem que ser um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa da área do mental health. Né? Ele vai fazer avaliações e testes com o pai, ele vai fazer avaliações e testes com a mãe e pode fazer recomendações em relação a com quem a criança deve morar mais tempo, menos tempo. Pode ter um guardian ad litem, que chamam também, que é uma pessoa que vai agir nos interesses da criança, ela vai conversar com a criança, mas é diferente do nosso sistema da criança ir lá e falar direto com o juiz, por exemplo. Existem meios, né, de se atingir isso, mas também tem muitas coisas que são muito caras e não estão ao alcance das pessoas. Uma investigação social aqui de uma profissional que é super recomendada aqui em Orange County custa $20 mil para começar. Então, assim... Você pega meu filho, já leva embora, que isso é mais barato. Então, assim, E quem não tem dinheiro, como faz? É bem difícil. É bem difícil. Quem não tem dinheiro geralmente tem que ter o acordo, ou vai fazendo através de formulários da corte, ou se realmente não tem dinheiro mesmo, pode ir para o Legal Aid. O Legal Aid, eles vão até 125%, se eu não me engano, da linha da pobreza, a pessoa tem que comprovar a renda. Tem que estar na linha da pobreza, um pouquinho acima da linha da pobreza e comprovar. Entendi. Lembrando que não são todos os casos que tem um advogado gratuito pela corte, né? Não, aqui nos Estados Unidos é só um caso criminal que tem um public defender, isso é um direito constitucional, né? Uhum. Mas as pessoas às vezes, eu vou pegar um advogado do governo de família. Não existe isso. Existem os legal aids, que são associações, normalmente elas estão aqui em Orange, tem o Orange County Bar Association, a associação do bar local aqui, e tem um serviço de legal, e eu faço parte, e normalmente a gente tem que pegar 2 casos por ano pro bono e atender as pessoas. Eu pego, às vezes, caso de cidadania, caso de divórcio. Agora até estou fazendo um divórcio que o marido está em local incerto e não sabido, estou fazendo pro bono. Local incerto? Incerto e não sabido, como a gente fala no Brasil, tá desaparecido, que aí a gente faz... local incerto e desaparecido. Local incerto e não sabido. E a gente faz o divórcio por publicação, que seria como um divórcio por edital.
Isso existe Sim, também, um divórcio por edital. Então, assim, existem os legal aids, mas isso não são, desculpa, advogados do governo. São advogados que nem eu, que nem outros advogados. Tem os advogados que trabalham lá, que eles são funcionários dessa associação, desse órgão, que atuam, mas normalmente os outros advogados que fazem parte, a gente pega um caso ali, um caso ali. Resumindo, nós começamos, fiz uma pergunta, é bom que a doutora a gente faz uma pergunta e a bichinha vai embora, né? Resumindo, então, por falar em casamento, é importante não casar só por casar. Uhum. Quem quer ter filhos tem que pensar naquilo, se vai dar certo, se não vai dar certo, se a Flórida é o lugar que ela quer ficar mesmo, porque depois a pessoa tá presa aqui não e assim, eu já vi muitos casos de maridos, pessoas que casaram com americano. Aqui em Orlando a gente tem muito entre brasileiros, né? Brasileiro com brasileiro, mas que casaram com um americano e que aquele americano não deixa aquela criança sair no Brasil até os 18 anos. A criança só vai no Brasil depois que ela tiver 18 anos. Não deixa, acabou. Não deixa, Por que então? Vamos lá, rapidinho, para não esticar muito, que você já deve ter esticado. Por quê? Então vamos lá, eu e você. Você vai falar assim, você não vai levar o nosso filho para o Brasil. Porque você vai ter mais autoridade do que eu, sendo que é 50-50. Boa pergunta, porque nesse caso existe uma alegação de que, porque normalmente não vai ser por um acordo, normalmente vai ser um juiz que vai decidir numa audiência final que aquela criança não vai poder sair até os 18 anos, dependendo do argumento que o pai ou do advogado do pai trouxe para o juiz. E mostrar, se fosse eu iria mostrar como é fácil no Brasil conseguir uma liminar para não se tirar uma criança de lá. Entendi. Entendeu? Então... E é difícil, então, tirar uma criança do Brasil depois que vai? É difícil. O pai ou a mãe, no caso que ficou, tem que realmente querer muito. E é muito custoso também. Então, esse negócio de custoso que me irrita. Porque não é todo mundo que tem condições, principalmente aqui, onde os honorários não são... É como no Brasil? Os honorários? O advogado no Brasil não, é diferente. O advogado no Brasil não cobra por hora, né? Cobra pelo trabalho, pelo serviço, na maioria das vezes. Exatamente. Né? E onde aqui que está contando o reloginho, fica mais difícil para qualquer pessoa. Fica mais difícil para qualquer pessoa, exatamente. Mas às vezes as pessoas me perguntam, então não é só o advogado, tem muitas outras coisas que implicam e onde eu quero... Para mim trazer provas, por exemplo, não só em relação ao que a gente está falando aqui da criança foi abusada ou não foi abusado, o pai faz alienação parental, a mãe não faz alienação parental, que nesses casos é social investigation, guardian ad litem. Por exemplo, eu posso fazer depositions, que são depoimentos, não é informais, é depoimentos que não são feitos... Dos vizinhos? Não. Eu pego, por exemplo... O marido, eu sou advogado da esposa, eu pego o marido e vou lá, levo ele numa sala, num lugar, tem um court reporter, esse depoimento é um depoimento que ele não está sendo, é um depoimento extrajudicial, e onde eu faço perguntas para ele para descobrir coisas. Ele é obrigado a responder? É obrigado a responder. E pode dar resposta vazia? Pode, mas aí... exatamente. Não é o ideal, mas ele tem... Teoricamente não pode, ele tem que responder as perguntas onde eu vou pegar informações e depois esse depoimento dele, muitas vezes a pessoa vai se contradizer na frente do juiz e eu tenho aquilo, eu digo, mas nesse se for verdade, né? Isso. Exatamente. E eu posso pegar, por exemplo, o empregador da pessoa e fazer uma deposition com ela, pegar esse depoimento. Posso pegar uma outra pessoa que está envolvida, que tem conhecimento daquela situação. São várias coisas. Você pode pegar pessoas de fora também? Pode, claro, mas que tem que ter um envolvimento no caso. Mas o que eu quero te dizer, por exemplo, normalmente essa deposition ela é feita, eu posso chamar no escritório do advogado, mas eu quando faço deposition com alguém, eu vou sempre num lugar aqui em Orlando que tem vários que fazem, várias empresas que fazem. Então, chega lá, tem uma sala que nem essa, tem a mesa, fico eu e meu cliente aqui, a outra parte o cliente e o advogado dela do outro lado, e a gente faz as perguntas. Essa sala lá para alugar é em torno de $200. Quem paga? Metade? Quem quer, né? Quem quer fazer, quem pede. Tem o court reporter lá, dependendo de quanto, aí ele está pagando a hora lá do lugar, ele está pagando o court reporter, e depois no final se foi bom quando eu quero extrair aquilo que eu quero para buscar a informação, deu certo. Né? Aí ele pergunta, você vai querer o transcript? O transcript pode custar $200, como pode custar $1.000, dependendo de quantas horas eu fiquei lá. Vai querer o transcript? Não, trouxe você aqui só para ficar bonita aí na mesa. Claro que eu quero o transcript. Mas às vezes quando tem aquelas pessoas... que já não valeu nada o negócio, fala, pode ficar com isso aí. Pode ficar com a transcript, exatamente. Não serviu para nada isso. Não serviu para nada. Então, assim, são tudo custos grandes que a pessoa pode incorrer
num divórcio. Se precisar uma social investigation, é caro. Se eu preciso, uma coisa que muito acontece, que se precisa, eu tenho business, quanto vale o teu business? Não sei. Porque pro dono, que o cara quer ficar comigo, fala, meu business vale nada. Pro outro que não vai ficar, fala, vale muito. Vale muito, isso aí é verdade. Mas assim, vamos chamar uma pessoa para fazer uma evaluation, business evaluation, né? Então isso aí começa em $7.500. Mas lembrando, atenção, principalmente para as minhas amigas, mulheres, que a doutora me falou, já desde o começo que ela está aqui, comigo aqui no canal Perguntas. A conta do banco é dos dois. Tudo é dos dois, mulherada. Não fica com medo de meter a mão, não. Porque você tem direito. Se não tem o cara ter grana e você não ter, ou a mulher ter dinheiro e o homem não ter. O que tá na conta conjunta. Mas a galera tira, né? Tira. Gente, não é fácil. Então, assim, pode aí ir pro trial. O trial, ir para uma audiência final. São horas e horas de preparação. Então, tudo pode se gastar muito dinheiro no divórcio. Então, normalmente, quem não tem dinheiro não tem acesso a tudo isso. Por isso que você, que é uma doutora maravilhosa, que pensa no cliente, tenta sempre chegar num acordo. Tento. Para custar menos para o cliente. Porque se for brigando, a gente vai brigar até acabar tudo. Até acabar tudo, exatamente. Porque a hora que acabou o dinheiro, que você deu o último centavo para o teu advogado, ele não tem mais como trabalhar com você, porque ele tem as despesas dele também. Exatamente. Então, para que não chegue nessa situação, chega num acordo. Às vezes, não dá para ser tudo o que você quer. Exatamente. Né? Por exemplo, eu sempre dou um exemplo assim. A esposa, eu quero $1.200 de pensão por 3 anos. E o marido está oferecendo 1.000 por 3 anos. O que são 1.000 por 3 anos? São 36 meses. Então, quanto que dá? 36 mil. E ela está querendo 1.200 por 36 meses, que aí vai dar, vamos ver, 200 a mais vezes 30, daria... tem que fazer o cálculo daria mais um pouco, dá um pouco mais. Então, eu chego para a cliente e digo assim, olha, quanto que deu essa diferença aqui em 3 anos? 7 mil, 6 mil? Você vai gastar isso para brigar, para não ter a certeza se vai ganhar. Então, assim, eu não sou de realmente levar, de instigar, a não ser que a pessoa seja, a não ser que seja uma coisa muito grande, mas assim, quando a gente vale a pena, a gente não sabe se vale a pena, muitas vezes, né? Então, e se não sabe a cabeça do juiz. A cabeça do juiz. E tem essa ainda, né? Exato. Porque no final das contas, se eu e você não fizer um acordo, quem vai decidir é o homem da capa preta. É o homem da capa preta, exatamente. Não é? O cara que vai decidir pela sua vida. Então, é muito melhor pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Dizer quando você pode ver seu filho, quando não pode. Então, por isso que é muito importante não querer ficar brigando até o final, porque se for até o final, tudo bem. Você vai gastar mais, dinheiro não é problema. Mas é dor de cabeça, encheção de saco, e um estranho que tá nem aí pra você vai falar o que é melhor pra você e pros teus filhos, né? Exatamente. Então, nós começamos uma pergunta, aí respondemos 1 milhão de perguntas que não foram perguntadas. Mas então o que eu quero deixar para vocês, e eu acho que a doutora também, para a gente encerrar, cuidado com quem você vai casar. Principalmente nós imigrantes que estamos aqui, que tem aquela ilusão de muitas vezes eu vou casar por documento. Eu incentivo para colocar na lista de requerimentos os documentos. Se eu sou indocumentado aqui, eu quero casar com uma mulher que seja loira, de olhos castanhos, que seja morena, que seja documentada, entendeu? Tem uma universidade, se eu sou uma pessoa intelectual, quero uma gente inteligente comigo. Não tem nada de errado, na minha opinião. Da mesma forma, a mulher quer o cara o quê? O cara que seja carinhoso, protetor, trabalhador. Se fizer bonito, tudo bem, mas documento, põe tudo. Não é errado. O errado passa a ser quando você não está nem aí para quem você vai casar, desde que tem no documento o interesse. Certeza, com só certeza. esse. Então, casar com uma pessoa que tem documento é ser inteligente se você não tem documento. Aí, a hora de casar por documento é a maior burrice da sua vida. Verdade. Porque pode dar uma besteira. Pode casar por contrato, então, que esses negócios que hoje em dia nem funcionam com as redes sociais, chave de cadeia. Não faça as coisas assim, porque dá. Eu e o Renatinho, a gente ouve bastante coisa, agora imagina a doutora Tatiana e os outros advogados de família que só ouve isso, né? Você vê. Então, muita gente divorcia. Muita. Gente, na comunidade brasileira, a doutora fala assim, ela tá cheia de trabalho, tem bastante trabalho, por causa dos divórcios. Muito.
Muito divórcio. Muito divórcio. E eu acho que no início do ano dá muito divórcio. Eu vou começar o ano... Exatamente. Resolução. Resolução de ano novo. Resolução de ano novo. Então, assim, janeiro, fevereiro, pessoal procurando janeiro. Assim, a primeira semana de janeiro, o telefone toca. Olha que doideira. Mas é. Então pensa antes de casar. E última coisa para falar, que eu já falei um montão de vezes. O que faz o casamento dar certo ou errado é como lidar com as coisas que vocês não concordam. Com as diferenças. Com as diferenças. Porque se a gente gosta de azul, a gente gosta de praia, e a gente ama a Flórida, é legal, né? Agora eu quero ter filho e você não. Eu quero ter 3 filhos e você não quer nenhum. Ou eu quero morar na montanha e você quer praia. Eu gosto de frio e você gosta de calor. Como que vai chegar no meio termo? E aí que começa... Eu gosto de bagunça na minha casa. Eu não gosto de ninguém na minha casa. Não é? Então, eu não gosto de ninguém na minha casa. Não gosto. Então, nem pensei em ser convidado. Não, eu não gosto. Foi a primeira vez, foi aquele dia que eu chamei todo meia dúzia de amigos lá. Eu não gosto. Então, imagina se a esposa gosta. Como que vai? Né? Então, as coisas que nós não temos em comum é o que... Como lidar com as diferenças, né? É o que faz dar certo ou dar errado. Mas no final das contas, a gente só conhece a pessoa que a gente vai morar junto. Verdade. A gente tem que ter paciência. E no divórcio também. E no divórcio, mais ainda, né? E no divórcio também. Mais Aí ainda. as pessoas ficam, nossa, mas ele teve coragem de fazer isso. Nossa, mas ela teve coragem de fazer aquilo. Muito triste. Então vamos terminar? Renatinho, valeu. Renatinho, mais alguma pergunta, alguma coisa que você acha interessante que nós não cobrimos? Lembrando, antes de você tomar qualquer decisão, você que mora aqui na Flórida, pode falar com a doutora Tatiana da Cunha, que eu super recomendo, eu amo essa mulher. Eu ia falar menina, essa menina que eu falo menina, que depois de vez pode chamar todo mundo de menino, extremamente competente, brava e luta pelo cliente dela. Eu falo porque eu já vi um montão de vezes e ela vem aqui, ela fica contando, você não acredita que essa semana eu fiz isso. E você vê a paixão e o amor que ela tem pelo trabalho que faz. Isso é bem legal. E ela tá quietinha hoje, assim, entre aspas, é porque tá cansadinha, né? Tô cansadinha. Tá bem cansadinha. Então vamos terminar. Beijo a você, obrigado, tchau, Tati. Tchau, obrigada a você. E a gente vai se falando, galera. Tchau, tchau. Tchau.